ser bênção na vida dos irmãos, com uma palavra cisa, concisa e precisa. E eu louvo a Deus, porque melhor do que ter uma palavra boa para casais, é ter um testemunho bom para casais, né? Não é verdade? Porque eu falo isso aqui sempre, tem muita gente pregando bem aquilo que vive mal, né? Então, importante é a gente ter uma vida familiar. Hoje à tarde nós tivemos um momento aqui, pastor Lincoln Portela deixou uma palavra ali que mexeu muito comigo, sabe? Sobre família. E eu fui muito edificado. Então, eu quero, com a ajuda de Deus, né, trazer uma palavra para nós, casais. Temos aqui, né, a maioria são casados. Temos aqui o Tiago, né, e a Mirelle, que em maio agora casam, né? Temos ali atrás ali o Luiz Fernando e a sua namorada, a Brenda. Olha, Brenda, desculpa, esqueci. E a Brenda, né? Estão namorando e estamos aqui reunidos para alinhar nossas vidas e ajustar nosso coração, né? E eu gostaria muito que você abrisse seu coração para essa palavra, em nome de Jesus. Tem sido dias de muita revelação bíblica, e hoje não foi diferente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. E tem os avulsos também. Avulso aqui, ó, né? O outro tá avulso ali também, ó. Não, a sua esposa dá um desconto, que ela até já me atendeu hoje lá no pronto-socorro, então tá de boa. O próximo vai estar em dupla, viu? Você merece. Você também. Eclesiastes 4,12 diz assim, olha: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Irmãos, eu conheço essa palavra há muitos anos, sabe? E desde a primeira vez que eu li esse versículo, que eu ouvi, eu sempre tive um entendimento que essa palavra fala do poder da unidade, sabe? Do poder da colaboração, porque o cordão de 3 dobras fala de parceria, né? Se você pegar um graveto, você quebra. Se você pegar 2, você quebra. 3, você quebra. Mas conforme você vai aumentando o número de graveto, a resistência do conjunto vai aumentando. O que faz uma família, um casamento forte, é a resistência do conjunto. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser 1. Amém? É melhor ser 2 do que ser 1. E nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra de entendimento. E assim, ó, minha esposa está aqui. Eu não consigo falar aqui aquilo que eu não sou. Amém? Eu não consigo, eu não dou conta. Então assim, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que eu acredito. E por eu acreditar, eu procuro me esforçar para praticar. Eu sou muito honesto. Não quer dizer que eu faço tudo o que eu prego, mas eu desço daquela escada me esforçando para fazer tudo o que eu prego. Eu luto para fazer tudo o que eu prego. Amém? Então, casamento
É uma aliança que precisa ser protegida. Hoje me deu uma vontade de pegar a palavra de tarde do campo de lentilha e trazer para cá, mas Deus não deixou. Mas a minha vontade era essa. Quem estava aqui na reunião à tarde sabe do que eu estou falando. Ô vontade, nosso Deus do céu. E encaixa bem nisso aqui, porque o nosso casamento não deixa de ser o nosso campo de lentilha. Amém? Mas não é isso. Casamento, ele não pode ser apenas um contrato entre duas pessoas. Amém? Ele é uma aliança diante dos homens e diante de Deus. Ele não pode, irmão, ser apenas um contrato, um papel, algo frio, seco. Hoje, muitos casamentos estão acabando. E estão acabando por quê? Porque não tem comunicação, porque não tem perdão, porque falta Deus no centro. A maioria dos casais, irmão, não consulta a Deus antes de decidir. Vai correr atrás da campanha, vai correr atrás de Deus, quando fez sem perguntar para Deus e encheu o boné de cisco. Aí vai correr atrás de Deus. Se Deus não for o centro, se Deus não for o alicerce, se Deus não for o telhado, não vai rolar. Amém? Mas quando Deus está no centro, irmãos, o casamento ele se torna uma fortaleza. Ele se torna um lugar, irmão, de proteção. Amém? Espiritual. Irmãos, deixa eu falar. Antes do casamento ser físico, ele precisa ser espiritual. Eu olho para a Dani, nós estamos juntos há 31 anos. Eu olho para a Dani, eu consigo ver a Dani em duas dimensões. Eu consigo separar, eu consigo olhar para minha esposa e ver ela como a minha esposa, e consigo ver ela como a minha irmã em Cristo. Então tem dia que a minha paciência com ela como esposa acaba, aí eu ativo a minha paciência para a irmã. A mesma paciência que eu tenho com os irmãos aqui na igreja, eu procuro ter com ela. Aí tem hora que eu fico estressado, aí eu pergunto para mim mesmo: se fosse algum irmão da igreja, como que você ia fazer? Aí eu falo com ela igual eu falaria com os irmãos. Vocês entenderam sim ou não, pessoal? Tem hora que eu chamo ela até de irmão. Falou, irmã? Né, Dani? Né, minha irmã? Pai do Senhor. E ela vira para mim e fala: fala, pastor Emerson. Entende? Porque a gente sabe separar as coisas. A maioria dos casais cristãos não olha para a esposa, para o cônjuge como seu irmão em Cristo, não. Antes de ser sua esposa, precisa ser seu irmão. Se você conseguir entender essa coisa, essas duas movimentações, você não vai ter esse tipo de atrito. Porque tem coisa que a gente vai falar que é esposa, a gente fala como se fosse dono, como se fosse chefe. Agora quando a gente vai falar como irmão, a gente fala diferente. A conversa é diferente. Então a gente sabe lidar com isso. Eu, graças a Deus, sei lidar com isso. Tem dia que eu e a Dana, a gente conversa, eu falo assim: ó, como que vai ser essa conversa aqui? Que nível? Vai ser marido e mulher? Vai ser irmão ou vai ser pastor? Como é que é? Depende, você pode dar aí a letra que qualquer uma delas eu tô pronto. Amém, pessoal? Então o casamento ele precisa ser espiritual. Tem o físico, tem o sexual, né? Mas precisa ter o espiritual. Irmãos, e dificilmente um casal que não ora junto consegue manter um nível espiritual no casamento. Precisa ter. Amém? Eu lá em casa, irmãos, quando a coisa aperta, eu estou muito angustiado, porque assim, eu não compartilho com a Dani 90% das coisas que eu passo, porque eu sei que ela não tem a estrutura para isso, eu sei que ela tem outras atividades, e eu não quero de forma nenhuma arrastar ela para um peso que é meu. Porque o chamado, a gente foi aprendendo, porque o chamado é do casal. Nunca foi, o chamado é do sacerdote. É o sacerdote que tem o chamado. E a esposa é a base, é a estrutura que sustenta esse chamado.
Entendeu? Então tem dias que ela precisa estar bem, porque daí eu chego, várias vezes eu chego lá em casa e falo: Dani, ora por mim, eu não estou bem. E aí ela larga tudo que ela está fazendo, e ela me abraça, e ela não diz assim: ó Senhor, ajuda meu marido. Ela fala assim: Senhor, toma o Emerson nas suas mãos. Ela separa, porque ela sabe que eu não estou bem não é como homem, que eu não estou bem não é como marido, eu não estou bem como pastor, como sacerdote. Vocês entenderam, sim ou não, pessoal? Está bem claro para vocês? Saber separar as coisas. Amém? Então, por que muita gente está sofrendo? Porque eles não entendem que todo casamento precisa de um propósito. Não quer ver um casamento começar a degringolar, a bagunçar? É perder o propósito. É cada um fazer sua coisa, cada um puxar para um lado. O casamento não precisa ter um alvo, sabe? Juntos, criar algo juntos, construir algo juntos. O meu casamento tem um propósito. E não é assim, eu tenho um propósito e a Dani tem outro, não. Nós dois temos o mesmo propósito. O mesmo propósito. Amém? Quando Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus criou o casamento, amém? Ele começou com essa frase: não é bom que o homem esteja só. Amém? Não é bom. Deus não criou o casamento apenas para você ter uma companhia. Se você pega o texto e começa a ler o texto, Deus criou o homem não para que ele tenha uma companhia, mas para que ele tenha uma parceria, para que ele tenha um relacionamento, para que ele tenha com quem conversar, para que ele tenha com quem planejar, para que ele tenha com quem pedir uma opinião, uma orientação, uma intercessão. Vocês conseguem entender, pessoal? Amém? Deus criou o propósito do casamento para que haja crescimento, cumprimento. Amém? Casais que não têm propósito começam a viver apenas uma rotina, porque quando há um propósito, o casal caminha na mesma direção. Meu irmão, deixa eu te falar, crises não destrói casamento que os dois lutam juntos. Repita comigo, por favor. Por favor. Casamento que não tem propósito sempre acaba por coisas pequenas. Amém? Deixa eu te falar, todo casamento passa por guerra. Todo casamento passa por guerra. Amém? Eu lembro quando Jesus estava naquele barco, em Marcos capítulo 4, a tempestade, porque o barco representa a nossa vida. Amém? Cada casal aqui é um barco, e os dois estão no mesmo barco, né, irmão? Um casamento, irmãos, não é uma jornada que dá para fazer em barcos diferentes. Amém? Então os dois no mesmo barco. E eu lembro que a tempestade veio, e Jesus estava lá. Tem casal que acha que porque está passando por uma tempestade, Jesus não está no casamento. Deixa eu te falar, a presença de Jesus não impede que as tempestades aconteçam. Amém? A presença de Jesus impede que o barco afunde, mas não vai impedir a luta, mas não vai impedir o problema. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Isso mostra para nós que amar não impede a crise. Você pode amar sua esposa o tanto que for, que esse amor não vai impedir a crise. Você pode amar seu marido, irmão, tanto que for, que isso não vai impedir a crise de vir. A crise não se manifesta porque vocês não se amam. Pode entrar, filhão. A crise não se manifesta porque vocês não se amam. Guarda isso no coração de vocês. Não, irmãos, deixa eu te falar. A presença de Jesus, ela está ali para não deixar a gente se perder na crise. Entendeu? É para não deixar a gente afundar na crise, mas não impede a crise de vir. Amém? Deixa eu te falar uma coisa.
Casar não vai acabar com conflito, amém? Ter fé, irmão, olha aqui para mim, ter fé não impede você de ter dificuldade. Quem tem fé tem dificuldade, irmão. Isso faz parte do projeto, faz parte do processo, amém? Então, deixa eu te falar, sabe qual que é a função da tempestade num casamento? Quer saber? Revelar se o casal está unido ou dividido. Não tem nada melhor para revelar como que está um casamento do que uma crise, uma tempestade. A tempestade vai revelar se vocês estão unidos ou se vocês estão divididos. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Amém? Nós precisamos entender essas coisas. Amém? Nós vamos entender. Agora, se há uma divisão, existe uma cola. Que cola? O perdão é a cola que une o casal. O perdão é a cola do casamento. Irmãos, não existe crise que o perdão não resolva. Que o perdão não resolva. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim, ó: suportem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros. Nós vamos entender que todo casamento terá erros. Todo casamento, irmãos, terá falhas. Todo casamento, irmãos, em algum momento vai ter uma palavra mal colocada, sabe? Mas quem não aprende a perdoar vai acumulando mágoas, vai acumulando ressentimentos, amém? Cria uma distância emocional, morando na mesma casa e dormindo na mesma cama. Tem pessoas que estão dormindo na mesma cama e estão a quilômetros de distância emocionalmente uma do outro. Por quê? Porque não perdoam. Não perdoam. E aí, quando você cria essa distância emocional, você cria espaço e acesso para o inimigo entrar. Não pense que o espaço entre você e o seu marido estará vazio. Ou ele será ocupado pelo Espírito Santo, ou ele será ocupado pelo diabo. Pastor, quando é que o espaço entre eu e o meu cônjuge vai estar ocupado pelo Espírito Santo? Quando esse espaço for intencional para tirar para orar, para consagrar. Pegou ou não pegou? A Bíblia diz que o homem e a mulher não devem se apartar, a não ser que seja para um tempo de consagração e oração. Fora isso, pega o travesseiro, põe debaixo do braço e vai para o sofá. Aí o capeta lá no inferno pega o direitão dele e vai para sua cama. Entendeu ou não? É assim que funciona. Casal não dorme sozinho. Ou você dorme com seu marido, ou você dorme com o diabo. E aí está um demônio deitado na cama com a sua esposa e outro demônio deitado com você lá no sofá. É bíblico, irmão. Não deis lugar ao diabo, porque se você der lugar, ele entra. Entendeu? Dorme com raiva, mas dorme do meu lado. E pronto. Melhor é resolver. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Casamentos não acabam por falta de amor. Casamentos acabam por excesso de orgulho. Entendeu, sim ou não? Nós temos que tomar muito cuidado. Eu olho para a Bíblia e eu quero caminhar aqui já para um desfecho. Tem 3 casais na Bíblia que me emocionam. O primeiro deles, nós vamos encontrar eles lá em Atos dos Apóstolos,
capítulo 18, versículo 24, coloca aí para nós, por favor. Atos capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, olha o casal aí, ó, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Irmãos, talvez vocês nunca ouviram uma pregação sobre Priscila e Áquila, mas vocês não têm noção do que esse casal fez pelo Evangelho, o quanto esse casal foi importante na vida do apóstolo Paulo. Segundo as Escrituras e alguns ensinamentos, foram eles que ensinaram a Paulo o ofício de fabricar tendas, porque eles eram fabricantes de tendas, eles eram muito bem sucedidos. E Priscila e Áquila eram um casal que servia a Deus junto. A vontade de um era a vontade de outro. Ele não era aquele casal que um vinha para a igreja e o outro ficava em casa assistindo o jogo do Galo, ou do Cruzeiro ou do Corinthians. É para pegar todo mundo, para não falar que é para um só. Aí não é para todo mundo no coro. Do Flamengo também. Irmãos, fala Deus. Fala Deus. Entendeu? Irmãos, é casal. Priscila e Áquila é um casal que servia a Deus junto. Eu vejo que uma das maiores dificuldades hoje na igreja do Senhor é que um quer, o outro não quer. Um vai, o outro não vai. Um tem compromisso, o outro não tem. E isso acaba trazendo crise para dentro de casa por causa de coisa da igreja. Não tem compromisso, né? O irmão serve no diaconato, a irmã fica enrolando, o bicho chega aqui atrasado, ou vice-versa. Irmão, se nós quisermos fortalecer nosso casamento, nós precisamos aprender com Priscila e Áquila. Eles serviam a Deus juntos. Você nunca vai ver uma passagem que fala dos dois falando só de Priscila ou falando só de Áquila. Toda vez que citar, vai citar os dois. E falaram com Paulo, Priscila e Áquila. E Paulo chegou na casa de Priscila e Áquila, né? Tem gente que achava até que era sobrenome, né? Que Áquila era sobrenome da Priscila. Não, irmãos, é casal. É casal, amém? Eles, esse casal, eles ensinavam juntos. Era como se tivesse uma escola bíblica e os dois fossem professor. Ele professor dos homens, ela professor das mulheres. Eles ensinavam juntos, eles trabalhavam juntos, fabricando tendas, amém? E outra coisa, mais importante, eles serviam juntos. Eles serviam juntos, irmãos. Casais fortes servem a Deus juntos. Agora eu vejo, irmãos, quantas mulheres que têm um chamado, têm um ministério, mas sabe quem é o carrasco dela? O seu marido. Por quê? Porque ele não tem a mesma paixão por Jesus que ela tem, ele não tem o mesmo amor pela obra que ela tem, e aí a bichinha está lá sofrendo em casa. E quem está perdendo com isso, irmão? É ele. Por quê? Quem quer rir tem que fazer rir, irmão. Homem, deixa eu falar, não é porque não é importante para você que não é importante para ela, não. Procure entender essas coisas. Impulsiona. Priscila impulsionava a Áquila impulsionava a Priscila, e os dois juntos impulsionavam a igreja. Amém, irmãos? O segundo casal que eu quero falar para você, que me emociona, irmão, que eu não posso deixar de fora dessa lista: José e Maria. Irmão, como não falar desses dois? Como não falar dessa parceria, irmãos? Que homem que aceitaria o que José aceitou, irmão? E que moça, irmão, aceitaria o que ela aceitou?
para mim, porque se eu aprendi que Priscila e Áquila serviam juntos, qual é o diferencial de José e Maria? Eles enfrentaram uma crise juntos, porque houve uma crise. Quando Maria conta para ele que está grávida, vocês lembram, quem leu aí sabe, ele entrou em crise, irmão. Ele entrou em crise e ele pensou em abandoná-la. Só que ele pensou em assumir a culpa e fugir e dizer: o culpado vai ser eu vou ser culpado. Irmãos, quando a gente lê o texto, a gente descobre que eles enfrentaram juntos a vergonha social. Imagina ela desposada, grávida, eles encararam juntos. Outra coisa, a perseguição, ao ponto que eles tiveram que fugir, porque Herodes queria matar o menino. Amém? Eles fugiram junto para o Egito. Eles estavam juntos em todos os momentos, eles permaneceram juntos. Maria, José, é um casal que ensina para nós que nós vamos ter crise, que nós vamos ter luta, que nós vamos ter dificuldade, mas se nós permanecermos juntos na crise, nós iremos cumprir o nosso propósito. Tem um terceiro casal, que eu já estou encerrando, irmãos. Terceiro casal, Ruth e Boaz. Irmãos, esse casal é extraordinário. Quando você lê o livro de Ruth, irmão, Ruth era viúva, enfrentou uma tragédia, vinha de um povo amaldiçoado, os moabitas. Mas ela é uma mulher de muita honra, e ela decide ficar do lado da sua sogra, ela decide não abandonar sua sogra, e ela volta para Belém junto com a sua sogra. Chegando lá, ela vai colher, rebuscar espigas no campo de Boaz. E quando Boaz vê aquela jovem, ele se apaixona por ela e se encanta com ela, e os dois se casam. Se você olhar na genealogia de Jesus, está lá Ruth e Boaz, na genealogia de Jesus. Agora, o que esse casal me ensina? Amém? Irmãos, segundo a palavra de Deus, os moabitas eram um povo amaldiçoado, era um povo que não tinha conserto. Quando Boaz casa com Ruth, sabe o que acontece? Uma redenção. Olha que coisa tremenda. Quando Boaz casa com Ruth, irmão, é como se ele estivesse remindo ela, como ela estivesse, sabe, dando para ela uma nova identidade. Irmãos, esse casal, esse casamento, ele trouxe redenção. Casamento, irmãos, precisa trazer para nós redenção, não acusação. Nós vemos casais que quem mais expõe o cônjuge é o seu parceiro. Fala mal do marido para a sogra, fala mal para os cunhados, fala mal para as pessoas, porque esse homem não presta, porque esse homem é isso, porque esse homem é aquilo. Não, o papel do marido é remir a sua esposa, o papel da esposa é remir seu marido, é proteger, é cuidar, é honrar. Irmãos, Ruth era moabita, e moabita não tinha honra. Quando ela casa, irmãos, com Boaz, ela é honrada. É um casamento que traz honra. É um casamento que traz honra. Amém? Um novo futuro, uma nova perspectiva, uma nova oportunidade, uma nova vida. É isso que Deus quer para o casamento, irmão. Casamento é muito mais do que estar perto, sabe? É ser parceiro, é ser companheiro. Sabe o que eu aprendo com o casamento de Boaz e Ruth? Que Deus pode reconstruir uma história. Deus pode te dar uma nova chance.
Deus pode te dar uma nova oportunidade. Deus pode recomeçar uma história. Quantos entendem o que eu estou falando aqui, irmão? Casamento é para te abençoar, casamento é para te fortalecer, casamento é para te impulsionar, casamento, irmão, é para te dar um ânimo novo. Tem luta, tem batalha, tem angústia, tem dificuldade, mas nós sabemos que nós temos uma pessoa do nosso lado que a gente pode contar. Casamento é isso. E para mim encerrar aqui, irmãos, eu quero deixar aqui, se você quiser, a Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Se você crê que Deus está falando conosco, e se você crê que eu sou um homem de Deus, um profeta do Senhor, eu quero deixar aqui 5 princípios para que você possa ter paz e viver a plenitude do seu casamento. Primeiro, pus no topo aqui: orem juntos. Orem juntos. Orem juntos. Segundo, lutem para não dormirem brigados. Resolvam. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a sua ira. Resolvam. Não são 2 crianças, são 2 pessoas maduras. Terceiro, protejam uma coisa no casamento chamada respeito. Protejam o respeito. Porque se você proteger o respeito, ele vai governar. E aonde o respeito governa, a paz reina. Vou repetir: aonde o respeito governa, a paz reina. Eu vejo casais que se amam, mas não se respeitam. Falam um com o outro com a falta de respeito. Protejam o respeito. Protejam o respeito. Quarto, falem um ao outro palavras que tragam edificação. Irmão, o que você vai falar vai edificar ou vai derrubar? Vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai alegrar ou vai entristecer? Você sabe. Você sabe. Então fale palavras que edificam. E quando não vai edificar, cala, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele passa para o sábio. Quinto, para fechar, quer ter uma mudança radical nesse negócio? Coloque Deus no centro. Coloque Deus no centro desse casamento. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos entender que casamento não é coisa de homens, é um projeto de Deus, e que a família é a primeira igreja. Isso aqui nasce lá em casa. Não é daqui para casa, é de casa para cá. O culto não começa na igreja, o culto começa lá em casa. Amém? A comunhão não começa na igreja, começa lá em casa. Relacionamento não começa na igreja, começa lá em casa. O culto começa lá e a gente vem celebrar aqui. Se nós fizermos isso, nós seremos abençoados pelo Senhor. Nós seremos prósperos, guardados pelo Senhor. Amém? Que você entenda isso nesse momento. Sabe, irmãos, que você possa entender
o que Deus está falando. Amém? Que nós possamos prevalecer juntos, porque, como diz o texto do início, o cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Se coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Todo casamento precisa de 3 coisas. Precisa de um amor que sustenta, precisa de um compromisso que permanece e precisa de um Deus que dá aliança. Se o casamento tiver essas 3 coisas, não tem nada capaz de derrubar esse casamento. Amém? Casamento não é apenas 2 pessoas dividindo a vida. É 2 histórias que se unem para que Deus possa cumprir o propósito. Casamento é 2 histórias que se unem para que Deus cumpra o propósito. Amém? Segura bem firme a mão da sua esposa, em nome de Jesus, e feche os teus olhos e adore ao Senhor. Possa ficar no seu coração. Vocês já venceram tantos desafios, tantas lutas. Cada dia que passa, sabe, o inimigo tem batalhado para destruir famílias. Mas eu gostaria nesse momento de orar por vocês, orar pela sua casa, orar pelo seu lar. Amém? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, Papai querido, aqui estamos nós, Senhor,
E eu, como ministro do Senhor, eu quero colocar esse casamento diante do teu altar. Quero colocar esse esposo, essa esposa. Senhor, tu és o Deus que instituiu a família. Tu és o Deus que une destinos. Tu és o Deus que sustenta as alianças. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que todo ataque contra esse casamento está sendo quebrado agora, em o nome do Senhor Jesus. Toda ação maligna, Senhor, toda inveja, toda picuinha, toda mentira, ó Deus, toda interferência externa, Senhor, ó Deus, seja quebrado agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra de divisão, toda semente de discórdia, toda tentativa do inimigo de gerar distanciamento, frieza, desentendimento, caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, visita esse lar com a tua presença. Senhor, aonde houver feridas, traz cura nessa noite. Aonde houver mágoa, Senhor, traz perdão. Aonde houver, ó Deus, silêncio e distância, restaura o diálogo e a comunhão, Senhor. Senhor, eu quero profetizar que o amor será renovado, que o respeito será fortalecido, que a aliança deste casamento seja protegida pelo Senhor, que nenhuma voz estranha tenha espaço nesse relacionamento, que nenhuma influência destrutiva tenha autoridade contra esse casal. Senhor, levanta neste marido um sacerdote nessa casa, levanta nessa esposa uma mulher sábia neste lar, que este casamento seja coberto pela sabedoria, pela paciência, pela união, pelo amor, pela compreensão, pela maturidade espiritual. Eu te peço, Senhor, coloca anjos ao redor desse lar, guarda as emoções, guarda os pensamentos, guarda as decisões desse casal, que este casamento não seja marcado pelo desgaste, mas pelo crescimento, pela unidade e pelo propósito. Pai, eu declaro que tudo aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar, que o amor vai voltar a florescer, que a alegria vai voltar a habitar esse lar, que a paz vai voltar a governar essa casa. Senhor, em nome de Jesus, que este casamento seja testemunho vivo do teu poder, seja testemunho do que o Senhor faz, que o Senhor restaura, que o Senhor cura, que o Senhor fortalece as alianças. Senhor, nessa noite nós declaramos que este lar pertence ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Todos digam amém, irmãos. Amém. Oh, glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi muito bom, não foi, irmãos? Nós
Nosso Deus merece uma salva de palmas, não merece? Amém. Como o nosso pastor falou, a semana tem sido uma semana meia complicada, mas louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez que tudo ocorresse bem, tudo ocorreu, tudo perfeito, e nós estamos aqui caminhando para o encerramento. Eu quero agradecer cada casal que se dispôs, que veio aqui nessa noite. Que Deus os abençoe, que Ele venha te dar graça, fortalecer a cada dia, amém? Queria agradecer também a todos o pessoal do louvor. Que Deus os abençoe, que continue abençoando, dando essa graça para adorar o Senhor. As meninas que estão ali na cantina ali ajudando a fazer uma refeição para nós, que nós estaremos saindo daqui e cada um sentando numa mesa ali, um momento de bate-papo, um momento de confraternização, para a gente estar ali encerrando essa noite e tendo um momento de comunhão. Nosso pastor preza muito por isso, um momento de conversar. E meus irmãos, eu só queria adiantar um pouquinho. Nós, no próximo culto de casais, nós estaremos lançando a lista antecipada, porque nós queremos fazer algo diferente. Então, quando vocês verem lá, eu peço aos irmãos que coloquem o nome mais rápido para a gente estar organizando, que no próximo culto de casais nós queremos fazer sorteios, nós queremos fazer algo diferente. E eu posso garantir para vocês que nesse agora vai ser diferente, e no outro, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós teremos uma surpresa muito grande para os casais, que nós queremos mudar essa forma, não tirando o culto, mas sim dando algo especial para este culto de casais, amém? Que Deus os abençoe e engrandeça a cada dia mais. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar mais uma vez, agradecendo aí a nossa equipe, né, que preparou o jantar, que providenciou essa mesa para nós. Que o Senhor dê a cada um de vocês uma boa medida. Que Deus visite a casa de vocês com prosperidade, amém? Em nome de Jesus. Você que vai ficar com a gente para sentar na mesa, é um prazer poder ter esse tempo. É um prazer estar com vocês, viu? Para a gente jantar junto. Pastor Jonathan, família, Mairene, seus filhos, sua casa, que Deus abençoe. É um prazer ter vocês aqui, viu? Em nome de Jesus. A mesma casa a outra também, você está lascado, hein? Ô Senhor. Que Deus abençoe vocês. Feliz, né, com os que vieram pela primeira vez, né? O primeiro culto de casais aí do João, mas da Ana. Primeiro de muitos, né? Rafael também, minha esposa. É muito bom ter vocês aqui. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado pela comunhão. Que nós possamos estar aqui firmes, fortes, que a nossa família permaneça abençoada pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar cada casal e que eles se fortaleçam na tua palavra e no teu amor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês e sobre todo Israel de Deus. Todos digam amém. Pessoal, a janta já está pronta.